sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós conversando sobre a mediunidade, estudando essa obra muito linda de André Luiz, que é a obra Desobsessão, que ela vai trazendo toda a orientação para um trabalho mediúnico sério, organizado, né? Honesto, bonito, né? Um trabalho bonito. Não é que nos coloquemos como melhores do que os outros, mas essa questão da reunião ser privativa, ela é muito importante, tanto para quem vai ser atendido, o espírito que chega, quanto para o outro, né, que está mediando, né, a família que está mediando uma forma de se tornar melhor, de ter um pouco mais de sossego. Então, esse é o trabalho da desobsessão, que nossas casas espíritas, graças a Deus, em sua maioria, cultiva, né? Tem aquela reunião semanal, algumas até dividindo em alguns grupos. Isso facilita demais em termos de horário, né? E em termos de agregar trabalhadores. Então, hoje o programa é o 68, mas nós estamos no capítulo 63 dessa obra Desobsessão de André Luiz. E o título é Assiduidade. Ai, meu Deus do céu, é agora. E André Luiz vai colocando assim, ó. Assiduidade é lição que colhemos na escola da natureza todos os dias. Lavradores enriquecem os celeiros da humanidade confiando na pontualidade das estações. O programa é gravado, né? E nós entramos no outono. Entramos no outono na última segunda-feira, dia 20 de março, às 6h20 da tarde, começou o outono, que é uma estação deliciosa, né? Estação das frutas, é uma estação interessante. Então, mas aí não é mais igual. Não é mais igual, não. Tem as diferenças climáticas, mas até pela própria poluição que a gente vai causando no ambiente, né? O uso não tão racional do ambiente, a gente acaba muitas vezes causando uma confusão. Mas a gente já pode observar o aparecimento de muitas frutinhas que durante o ano inteiro, não dá o ano inteiro, por exemplo, o caqui, não é o ano inteiro que dá. Mas agora esse período começa com aqui, daqui a pouco a tangerina, o abacate vai aparecendo. Isso é muito bom, que a gente consegue até ter esses sabores, né, a um preço mais acessível, porque é uma produção. E o lavrador, ele confia que ele vai colher. Alguns, eles têm só uma vez por ano a colheita. E porque eles investem quase tudo, né, num só tipo de produção, um ou dois tipos de produção. Mas a confiança é tanta que aquele ganho dele vai garantir o ano inteiro no sustento da sua família, no sustento do seu negócio. Dia e noite. A natureza é assídua nisso. Pode até o dia não ser com sol, mas é dia. E tem algumas características do dia. E a noite? A noite pode estar chovendo, pode ser verão, né? No verão, as nuvens demoram mais a encobrir, o sol, a lua, custa um pouquinho mais a aparecer, principalmente nós que estamos aqui, né, na nossa linha de baixo do arpoador, é muito interessante, do Equador, desculpe, é muito interessante a gente observar. Eu falei arpoador, porque os ouvintes que não conhecem o Rio de Janeiro, o Arpoador é um lugar que muitos turistas e muitos de nós cariocas, a gente vai para ver o pôr do sol. E é interessante que eu pensava, novinha, né? Eu vou ser engraçado, o povo aplaudir o pôr do sol, que coisa estranha, novinha, né? Aí, naquele dia eu fui para ver.
Daqui a pouco me vi eu, emocionada e aplaudindo o pôr do sol, que é lindo, 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 né? Aquele sol é como se fosse mergulhando no mar, não é isso? É claro que não é, né, gente? Tem um movimento de rotação, de translação da Terra, não é nada disso. Mas a emoção é muito grande porque é obra de Deus. E a obra de Deus nos emociona, é muito interessante. Nós médiuns temos que ter muito cuidado quando a gente começa a perder a sensibilidade perante a criação. Porque a obra de Deus, gente, ela é perfeita, né? Ela é genuína, ela é bela. Como é que pode a gente achar que aquilo é uma coisa comum? Não. Então, esse apuro da nossa sensibilidade passa também pela valorização desses recursos que Deus dá através da natureza. E o Leon Denis, ele fala no Grande Enigma dos 2 grandes livros que nós temos. E todo mundo tem. Ele diz, é o livro da consciência e o livro da natureza. Então, se a gente observar a natureza, a gente vai aprender muita coisa. Observar uma folhinha, né? Ver o detalhe daquela folhinha, o momento daquela folha que ali está. É só aprendizado, meus amigos. É só aprendizado para todos nós que está à nossa disposição. Mas a gente, muitas vezes, a gente sabe, por exemplo, da novela, a gente sabe do noticiário maldoso, a gente sabe uma monte de coisa. Mas a gente não sabe a fase da lua. Há quanto tempo que a gente não olha para o céu? Há quanto tempo? Né? Há quanto tempo que a gente não medita sobre a imensidão do espaço? Então, tudo isso, se a gente observar, a gente vai aprendendo. E aí a assiduidade é essa lição nossa, observando a natureza todos os dias. Então, a gente vê que para tudo que é sério, há de se ter assiduidade, há de se ter... A assiduidade é uma marca da responsabilidade que a gente assume diante da vida, não é? Ir um dia e não ir outro dia, eu só vou quando dá, eu só vou quando tem uma coisa mais interessante, tudo isso é melhor até que a gente não assuma. É em tudo, meus amigos. Eu recebi um artigo de uma professora de educação física falando quanto à regularidade de exercícios. Porque às vezes tem pessoas que vão assim, no final de semana eu faço aquela corrida, tudo bem, e durante a semana eu fico sentada em função do meu trabalho profissional, ou muitas vezes sentado até pela minha acomodação. Então seria melhor que ao invés de eu fazer essa grande corrida, eu durante o dia reservasse alguns momentos, né? Como subir e descer uma escada, como ir até o local que eu tenho que ir sem carro, andando, né? Andando e voltando, né? Me programar para acordar mais cedo, me alongar. E hoje em dia tem as academias, é claro, mas se a pessoa quiser, pela internet, tem muita sugestão para a pessoa se exercitar. Até dentro de casa, laboral, né? A gente estender dedos, estender pulso, se espreguiçar, né? De levantar, se espreguiçar bem, né? Então, isso aí é bom para a gente, mas tem que ser a frequência. Não adianta eu fazer hoje, porque quase sempre é assim. A criatura faz hoje porque ela quer o resultado amanhã. Não é assim. Vai exigir dela essa frequência, essa disciplina, que é a assiduidade. É a assiduidade. A assiduidade num comportamento, né, vai estabelecendo bons hábitos. Por exemplo, nós, na questão da leitura, a gente tem uma assiduidade nas nossas leituras. Por que a gente faz isso? A gente tem, né, essa assiduidade porque ao longo do tempo, na Mocidade Espírita, tinha lá a Biblioteca do Jovem. E a Biblioteca do Jovem, no começo, era como se fosse assim uma grande cristaleira que os livros estavam ali. Por quê? Ali tinha já o jovem, que era o bibliotecário, que emprestava os livros, tudo isso, né? Do adulto era aquela mais completa. Então, a gente pegava livrinho de poesia, pegava romance, espírita, né? Ele ia pegando. E aí a gente foi criando esse hábito. Chega assim no Leon Denis, o nosso altivo sempre falou, a espiritualidade sempre colocou
da importância de todos os dias a gente ler um trechinho do Evangelho e meditar sobre ele. Então, a gente vai criando o hábito. Ah, não tenho tempo. Acorda, né, uns minutinhos mais cedo, ou dorme uns minutinhos mais tarde, corta um pouquinho da televisão ou de alguma, ou até de rede social, que a gente fica no celular. Para quê? Para a gente poder criar esse hábito de estudar, como a gente tem o hábito de escovar os dentes, não é isso? De tomar banho, higiene, tudo isso é hábito. É hábito por quê? Porque foi praticado assiduamente ao longo do tempo. Então, a gente vai criando bons hábitos e o trabalho dá para isso. Por quê? Se eu tenho um bom hábito, né, eu observo como lavrador na natureza, né, a pontualidade das estações. Naturalmente, meus amigos, é interessante. A gente vai sendo pontual. A gente vai organizando a nossa mente, porque organizar a mente mesmo, ao invés de ficar para lá e para cá, a nossa movimentação vai ser uma movimentação pensada, né? Uma movimentação consciente. E a gente vai ficar feliz por estar sendo produtivo, por estar, vamos dizer assim, merecendo, né, a atenção desses amigos espirituais, para que a gente possa atingir o objetivo da encarnação. É muito bonito isso, né? Essa sequência que André Luiz vai dando para nós. E ele coloca a obsessão para alcançar os objetivos libertadores e reconfortativos a que se propõe, solicita lealdade aos compromissos assumidos. Olha, isto é uma coisa importantíssima. A gente aprender a ser leal aos compromissos que a gente assume. E quais são os compromissos que a gente assume, né? A gente tem os compromissos na vida familiar, os compromissos profissionais, mas dentro da atividade mediúnica é um compromisso porque a gente nasceu médium. A gente está no trabalho, aparentemente é porque entrou por acaso ou alguém falou, mas não é não. Faz parte, a mediunidade faz parte do nosso planejamento reencarnatório. E aí eu tenho que ser leal, é um compromisso. Tem uma frase de Dr. Herman que eu guardo muito. Dr. Herman é um dos diretores espirituais lá do Centro Espírita Leon Denis. Ele fala assim, ó, tudo aquilo que eu tenho e não uso, né, eu perco o direito de ter numa próxima vida. É um direito que vai ser confiscado, porque se eu tenho e não uso, eu não valorizo, eu não aprendi, né, a me movimentar dentro daquilo. Então a mediunidade é isso, meus amigos, é uma bênção que a gente não tem noção muitas vezes. E eu acho até, me perdoem, eu estou falando, é uma opinião pessoal, é opinião pessoal mesmo, que a gente, mesmo estudando, mas toda a abrangência do compromisso mediúnico, a gente não consegue ainda não. Quando chegar no plano espiritual, eu tenho certeza que a gente há de ser ajudado, né, a estudar, a esclarecer, a fazer uma retrospectiva consciente da nossa vida, é que a gente vai ver como é que a mediunidade funcionou como ponto de amparo fora da casa espírita, fora dos dias do trabalho mediúnico. E a gente vai assim, ah, meu Deus, foi assim, né? E a chamada, no momento atual, é para a gente não pensar assim, puxa, se eu pudesse, eu teria aproveitado mais. Então, a assiduidade é esse grande movimento de aproveitamento da oportunidade. Aproveitamento da oportunidade. Aí eu vou aproveitar só na mediunidade? Não, na minha vida comum. Eu vou honrar os compromissos, eu vou aproveitar o meu tempo, né? Eu vou evitar horas perdidas. Isso aí é gratidão a Deus, né? Pela generosa oportunidade de vivermos. Isso é muito interessante. E a gente vai estudando aqui a obra de André Luiz, Desobsessão, no seu capítulo 63, intitulado Assiduidade, desculpe. Meu nome é Deusa Nogueira e avisando aos amigos, ouvintes, que esse programa é reprisado todos aos domingos, às 5 horas da manhã. Mas aqueles outros amigos que quiserem também, podem ir lá no YouTube,
que tem o Conversando sobre a Mediunidade, tem o programa, tem o título da lição, tudo direitinho, né? Para a gente meditar juntos, para a gente pensar juntos acerca dessas questões. E aí André Luiz continua nos falando. Aprendamos durante a semana a remover os empecilhos que provavelmente nos visitarão no dia e na hora prefixados para o socorro espiritual aos desencarnados menos felizes. Então, é assim, né? Amanhã tem reunião. Então já marco na minha agenda, já vou adiantando e muitas vezes até assim, tirando do caminho embaraços. O que me atrapalha? Nesse dia aí, às vezes eu vou lavar roupa, às vezes eu vou fazer isso, então vamos assim, antecipar um pouco, ou então antecipar o nosso momento de acordar, não é? Planejar bem, qual é o cardápio que eu vou fazer? Bem, é uma alimentação leve, né? Uma alimentação que me sustente, mas não precisa ser uma comida pesada. Então, já ir pensando no cardápio que eu vou fazer, né? Reduzindo as minhas saídas desnecessárias, né? A não ser para o trabalho, para aquilo que é rotineiro na minha vida, mas eu não preciso nesse dia inventar um passeio, né? Inventar uma festa, inventar uma confraternização. Eu vou simplificando a minha vida, metodizando para esse dia, uma vez por semana só, meus amigos, para que eu possa chegar em paz, né? E aí eu vou cultivando a oração pela equipe, eu vou lendo a lição que vai ser estudada naquele dia. É aproveitamento do tempo, organização da nossa mente, né? Então eu vou removendo todos os empecilhos. E aí, como é que a gente remove empecilhos? Se organizando e se antecipando, né? Porque muitas vezes esses empecilhos são usados para que não compareçamos às reuniões. Então, agora eu não vou poder ir. Não vou poder ir por quê? Porque eu trabalhei na improvisação. É claro, meus amigos, que às vezes acontecem situações que a gente vai precisar atender mesmo. A desencarnação de alguém que está doente, os pais, né? Muitas vezes com filhos na escola naquele dia, não vai ter aula, ou tem uma reunião em que ele precisa comparecer, tudo isso é compreensível. Só que isso não acontece toda sexta-feira, nem acontece uma vez por mês. Isso é um episódio que acontece lá uma vez ou outra. Isso eu tenho o hábito da assiduidade, é muito interessante, gente. A força mental nossa de querer estar presente, de querer fazer o certo, de querer colaborar, é muito interessante. Movimenta ao nosso redor, que as situações se organizam de uma tal maneira que a gente só não irá se não puder mesmo, né? Porque até muitas vezes as situações mudam de dia. Porque a nossa grande vontade, e aí Leon Denis fala no livro Problema do Ser e do Destino, quando ele fala das potências da alma. A vontade é a maior potência da alma. Então a nossa vontade de estar presente é o grande apoio para que realmente nós consigamos chegar na casa espírita naquele dia, dentro do horário, né, com calma e feliz por estarmos atendendo ao convite de Jesus. Então, ele coloca aqui, observemos a folhinha, e folhinha aqui é o calendário, né? E é muito interessante que aqui tem um calendário até 63 e a reunião sendo feita às quartas-feiras. É interessante que no Núcleo Espírita Pedro e Paulo, que foi a nossa casa, a primeira casa, com mocidade e tudo, a reunião mediúnica era quarta-feira. Alguns outros têm a reunião quarta-feira também, né? No Leon Denis, essa nossa reunião é às sextas. Mas aí ele mostra um senhor, né, um irmão, envolvendo, né, com um círculo aquele dia da reunião num calendário. E a gente muitas vezes tem que fazer isso, meus amigos. Parece incrível. Mas alguém pode esquecer? Às vezes a perturbação é tão grande que a pessoa esquece que aquele dia é dia de trabalho. Olha que coisa séria. E eu não estou falando como quem teoriza, não. Estou falando como quem atende fraternalmente e a pessoa foi fazendo algumas coisas, daqui a pouco... hoje era o dia da reunião. E aí já perdeu a hora, não consegue mais ir, essa situação toda.
causado muitas vezes pela desatenção, sim, mas outras vezes dos próprios amigos espirituais, a quem não interessa o meu comparecimento àquele compromisso, né? Eles engendram uma distração qualquer. E vocês querem ver a grande distração? São as mídias. Estou conferindo mensagem, estou me distraindo, vendo filme, isso, aquilo outro. Quando eu vejo, a hora passou. Então, meus amigos, todo cuidado é pouco, toda vigilância é pouca. E vamos pensar na importância dessa tarefa na nossa vida. Aí ele coloca aqui, muito natural que a ausência não justificada do companheiro a 3 reuniões consecutivas seja motivo para que se lhe promova a necessária substituição. Ora, isso é algo sério, meus amigos, porque gera melindre à beça. Gera melindre. A gente do Leon Denis tem assim, licenciado por motivo de saúde, a pessoa vai, né, ter que fazer uma viagem, ou vai ter que fazer uma cirurgia, ou está no tratamento, aí ele vai, né, no departamento mediúnico, né, na divisão mediúnica, e fica licenciado. Mas aí quando ele volta, ele vai ficar sentado um tempo para se aclimatar. Agora, muitas vezes as faltas acontecem por outros motivos. Aí a pessoa falta 3 vezes. Gente, observa, o trabalho é semanal. Quem faltou 3 vezes só trabalhou 25%, gente, dentro de um mês. Vamos pensar. Essa é a cota para Jesus? Ah, mas às vezes acontece. Mas muitas vezes é por negligência, né? É por não priorizar. Então, se aquele trabalho eu não sinto como prioridade em minha vida, é interessante que seja dado lugar para alguém que vai priorizar, que está necessitando. E muitas vezes, em algumas casas, é um grupo só, 1 ou 2 grupos. E tem aqueles candidatos a médico que ficam esperando, né? Ou a possibilidade da formação de um novo grupo, que não é tão rápido assim, ou uma vaga. E aí aquela pessoa que já tem a possibilidade, que tem a vaga, que é admitido como trabalhador, ele não aproveita esse momento. Então nós temos que observar, não é? A gente só vai merecer a confiança se a gente tiver essa assiduidade, né? E aí tem uma lição muito boa de Emmanuel, que o título é Ausentes. E ele fala a frase muito interessante, né? O aprendiz ausente da aula não pode reclamar dos benefícios decorrentes da lição. Então, a gente, muitas vezes, a gente se ausenta, a gente falta. Aí depois a gente fala assim, puxa vida, né? Eu não consigo uma melhoria, eu não consigo me adequar, a minha vida está assim assado. Gente, eu aprendi, eu aproveitei a oportunidade. E vida é isso, gente. Vida é aproveitamento das oportunidades que nos são concedidas. Então, que a gente possa pensar, é o capítulo 100 do livro Fonte Viva, né? Que comenta sobre Tomé, que era um dos que não estava quando Jesus veio, né? E a gente, muitas vezes, a gente fica nesse papel, né? Naquele momento, que foi o momento do atendimento, o momento do trabalho, o momento de uma sintonia maior com os diretores espirituais, a gente não estava. E aí, aquele que falta sempre, com certeza a gente não conta, né? A gente sempre conta com aquele que está ali presente. Então, queridos, que a gente possa bem aproveitar a todos os momentos, a todas as oportunidades que a gente tem, né? Para o aprendizado, para o trabalho, para o reequilíbrio, né? Para a doação daquilo que temos de melhor em nós. E com certeza, quando eu dou o melhor à vida, a vida me responde exatamente na proporção daquilo que eu dei, multiplicado, centuplicado. Pensemos nisso, amigos. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.